Fala, meus amigos são paulinos, tudo bem com você? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor para atualizar você. Pedro Lopes, jornalista do UOL, fala exclusivamente no 3Z. Além de outras informações que nós iremos trazer para você. O São Paulo parece que nessa última janela de transferência, o São Paulo não tem ninguém ali, a não ser que até meia-noite apareça algo exclusivo. Mas até agora o São Paulo não tem nenhuma contratação encaminhada, nenhuma negociação encaminhada. Vamos falar já para vocês sobre isso também. Exclusiva, o São Paulo de Casares ignorou vários alertas vermelhos de jurídico e cúmplice sobre parceria com a empresa F-Gol para a exploração de alimentos e bebidas no Morumbi. O contrato foi rescindido por Macis e virou briga judicial em 5 milhões. Foram pelo menos 3 relatórios entre 22 e 24, apontando assim falta de expertise e histórico no segmento, falta de lista de clientes, de estrutura física e de lastros financeiros. O negócio começou a ser desdenhado quando o F-Gol era microempresa de marketing digital sem relação com alimentos. Ex-diretor social Antônio Donizete, o nosso querido Dedé, como é conhecido pelo torcedor São Paulino, querido para ex lá, intercedeu pela aprovação de relatórios contrários e também chegaram ao ex-CEO Márcio Calomagno, apesar dos alertas. São Paulo assinou e depois ampliou o acordo. Né? Olha, gente, segundo o jornalista Pedro Lopes do UOL, foram essas as situações. Foram pelo menos 3 relatórios entre 2022 a 24 ignorados pela gestão Júlio Casares. Então esse cara queria o bem do São Paulo, né? Só para vocês terem uma ideia. Esse cara queria o bem do São Paulo mesmo de verdade? Esse cara amava o São Paulo mesmo de verdade, como ele disse, né? Pois é, meus amigos. É isso aí, para vocês terem uma ideia. Só apenas alertando tal situação, né? Só alertando tal situação que vive um momento, né? Vamos falar de futebol. Os próximos compromissos do São Paulo. São Paulo joga contra a Chapecoense na quinta-feira, dia 12 de março. Depois encara o Bragantino dia 15, lá em Bragança Paulista. E depois vai para dia 18, né? Encarar o Atlético Mineiro na Arena MRV. O São Paulo tem um jogo fora, dentro de casa, que teoricamente não vai ser no Morumbi, vai ser na Arena do... Na Arena não, no Estádio da Portuguesa, que ainda não virou Arena, o Canidé. Mas tem 2 jogos fora, contra o Bragantino e contra o Atlético Mineiro. E depois volta para casa, dia 21, encarar o arquirrival Palmeiras no jogo clássico pelo Campeonato Brasileiro. Daí os próximos compromissos do São Paulo. São Paulo que deve retornar à quarta-feira, amanhã, portanto, às suas atividades normal, tá, gente? São Paulo deve retornar amanhã às suas atividades normal, tá bom? Vamos lá. Então a gente traz mais informações para você aqui nesse vídeo de hoje, só pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, né? O São Paulo contrata volante do interior paulista. Vamos trazer aqui agora para você quem é esse volante, profissional ou para o sub-20. Calma, detalhes agora. São Paulo contrata volante do interior paulista. Apareceu ontem no vídeo o nome do volante Victor Noé, de 18 anos, para reforçar Cotia. Segundo o perfil Aspirantes Tricolores, ele jogou 4 anos no Jabaquara, da 4ª A, e teve passagem pela Portuguesa Santista em 2021. Ele soma a mais alguns nomes que recentemente chegaram ao CFA lá do Natel para serem trabalhados e analisados ao longo de 2026, após muitas saídas, dispensas e subidas de alguns nomes para os profissionais. Com a nova gestão, o clube segue em frente na sua busca por excelência na formação e descobrimento de novos talentos. Agora, uma crítica: não adianta trazer esses caras e esses caras destacarem no sub-20
e não ter oportunidades no profissional. Precisam ter oportunidades, precisam ter minutagens no profissional. Por isso que eu falo, não adianta trazer esses caras e eles não terem oportunidades no profissional. Eles vão se destacar no sub-20, mas quando chegam no profissional não tem minutagem. Não tem minutagem. Aquela velharada toda que está lá e que está tendo oportunidade. O retorno da joia, Rian Francisco, e o fim do calvário no DM do São Paulo. O torcedor de São Paulo recebeu ontem, terça-feira, aliás hoje, desculpa, terça-feira, estamos gravando esse vídeo hoje, né? Terça-feira, 3 de março de 2026, 9h24, né? É a hora que estou gravando esse vídeo. Claro, não sei a hora que você vai ver, mas bom dia, boa tarde, boa noite para você. O torcedor de São Paulo recebeu, nesta terça-feira, uma das notícias mais aguardadas da temporada. O atacante Rian Francisco, principal promessa das categorias de base nos últimos anos, está finalmente nos estágios finais de sua recuperação e se aproxima do retorno aos gramados. Após quase 8 meses afastado devido a uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, o jovem centroavante representa não apenas abre aspas, reforço caseiro, mas a esperança de um setor ofensivo que sofreu com baixas importantes ao longo do último ano. A trajetória de Rian Francisco no profissional foi interrompida abruptamente em julho de 2025, durante um treinamento no CT da Barra Funda. Na época, o diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior, LCA, e lesão no menisco caiu com um balde de água fria. O jogador, que vinha ganhando espaço sobre o comando de Hernan Crespo e acumulava 3 gols em 16 partidas, precisou passar por cirurgia e um rigoroso processo de fisioterapia no Refis Plus. É isso aí, galera. Então, Rian Francisco está retornando aí. Há uma indicação, há uma informação, obviamente, de bastidores, que o São Paulo deve relacionar o Rian dia 21 contra o arquirrival Palmeiras, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Há uma grande probabilidade do Rian ser escalado nesse jogo contra o Palmeiras. Mercado da bola do São Paulo, resumo 2026. Até o momento, na janela de 2026, o São Paulo oficializou 15 saídas e 7 renovações e 5 chegadas. Há ainda mais negócios que podem sair. Pois é. Reforços Carlos Coronel, falei Miguel, né? Danielzinho do Mirassol, Lucas Ramon também do Mirassol, faltando liberar, e outros mais. Dória, mas enfim, a janela de transferência, né? Aqui, hoje encerra essa dos estaduais, dos regionais, por exemplo, jogador que jogou campeonato estadual, se um time quiser levar, ou pode, né, até hoje, essa informação que a gente tem, até hoje, tá? Então, vamos aguardar então, talvez aí, mas o que a gente tem de informação no momento, neste exato momento, é que não tem nada encaminhado, nada, né, nesse último dia de janela, e aí o São Paulo tomou uma decisão. O São Paulo não tem negociação em andamento, vagas não e tava falando aí, segundo o Alexandre, a galera falando sobre Vargas, não tem nada de Vargas no São Paulo, não procede e esse tipo de informação, tá? Não procede esse tipo de informação. O técnico Hernan Crespo terá um período de 10 dias para preparar o elenco e avançar na recuperação física dos jogadores como Luca e Danielzinho. Neste intervalo, o foco será exclusivamente o Campeonato Brasileiro. A programação prevê dias de descanso intercalados com treinos mais intensos e atividades táticas específicas, buscando assim ajustar detalhes da equipe para a sequência da temporada. A comissão técnica também planeja realizar um jogo-treino com a participação de atletas da base para observar opções e testar variações táticas antes da retomada das partidas oficiais. Olha, não adianta só fazer isso e não colocar os caras para jogar de jogo. Não adianta trazer para observar e não colocar, não dar oportunidade, não dar minutagem. São Paulo arrecada 503 mil com partidas do mata-mata do Paulistão. Bragança Paulista rendeu pouco mais de 140 mil, enquanto o Choque Rei em Barueri fez o tricolor ficar com 360 mil.
Aí o regulamento prevê que o visitante fique ali com 35%, tá? 35%. A renovação de Lucas Moura segue em pauta no São Paulo, mas as conversas ainda não avançaram para a parte financeira. Neste momento, as partes priorizam alinhar o projeto de carreira e um tempo de contrato. A discussão sobre valores ficará para a próxima temporada. Internamente, o clube reconhece que possui limitações orçamentárias já bem definidas e trabalha dentro dessa realidade. Aí vocês fazem uma loucura ao renovar com o Luciano com 2 anos, dando um reajuste, agora vem com essa agora de responsabilidade financeira, enfim. Não deveria ter se antecipado, se precipitado e renovado agora com o Luciano também. Porque vocês têm um abacaxi para resolver. Lucas, Caleri, né, precisam renovar seus contratos ou vocês vão esperar um pouco mais? E obviamente que o Lucas e o Caleri não vai querer ganhar menos de contrato do que o Luciano. Vocês fizeram uma besteira agora aí, né? Lucas é tratado como uma das principais referências do elenco, tanto pelo desempenho em campo quanto pela liderança do vestiário. Uma eventual atuação baixa do esperado, como no clássico contra o Palmeiras, não altera o entendimento da diretoria sobre a importância do jogador e o desejo de mantê-lo no elenco. Eu vou repetir para vocês, ele não vai querer ganhar menos contrato do que o Luciano, nem ele nem o Caleri, tá? São Paulo deve ter o Canindé mesmo, gente, como alternativa ao Morumbi em 2026. O clube encaminhou um acordo com a Portuguesa para mandar partidas no estádio sempre que o Morumbi estiver disponível por conta de shows. Inicialmente, a diretoria avaliava levar os jogos para o Brinco de Ouro, mas após sugestões de um conselho e consultas internas, a gestão de Hélio Macis entendeu que o Canindé seria a melhor opção logística e esportiva. O estádio da Portuguesa tinha previsão de passar por reformas após o Paulistão, mas diante de divergências internas, as obras foram adiadas, o que também facilitou o avanço das conversas para receber os jogos do Tricolor. O São Paulo chegou a estudar em determinado momento a possibilidade de instalar gramado sintético em um dos campos do CT da Barra Funda. A proposta, no entanto, foi barrada pela gestão anterior e não avançou. E aí, com a mudança de comando, o tema ainda não voltou oficialmente à pauta. Apesar disso, pessoas ligadas à atual gestão avaliam que a ideia poderia ser interessante, principalmente diante do aumento de estádios com esse tipo de piso no futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Arena Condá da Chapecoense. 5 gramados sintéticos de clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Só para lembrar vocês, 5 gramados, 5 de clubes que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Vou repetir: Arena Condá da Chapecoense, Atlético Paranaense, Arena MRV do Atlético Mineiro, do Palmeiras e do Botafogo. E ainda parece que o Vasco também vai passar lá, o São Januário, vai passar por uma reforma. O Vasco também não está descartado essa possibilidade também de virar e ter gramado sintético lá no estádio São Januário do Vasco da Gama. Então, São Paulo tem que pensar, rever pelo menos nos CTs, né? Colocar nos CTs e dia de jogo, quando for enfrentar um adversário que é gramado sintético, né? Que é gramado sintético, então deveria aí pensar mesmo com carinho essa possibilidade, tá bom? Deveria mesmo pensar com carinho essa possibilidade. Vamos encerrar aqui então, gente, agradecendo aqui a audiência de vocês aqui, o nosso vídeo de hoje. E acho que a gente tinha para trazer, a gente trouxe São Paulo nessa última janela, acho que não vai mexer muito, assim, não tem nada em andamento, em negociação. E para fechar, eu trago a informação que São Paulo mira Sul-Americana para 2026, tá? Essa informação tá no blog São Paulo, no São Paulo Blog. Em conversa na tarde com algumas pessoas, o blog do São Paulo apurou sobre os próximos passos, né? Teve também
teve a imbecilidade, né, da entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos, que ele só abre a boca para falar o que não tem noção de que fala em relação ali, essa porcaria de regulamento do Campeonato Paulista, né, sobre arbitragem e outros assuntos, né. O Blog São Paulo ouviu que a Sul-Americana é um torneio que o clube leva em alta conta para 2026. É uma possibilidade de título, é uma possibilidade de classificação para Libertadores, é uma chance de boa premiação, grana por avanço de fases, bilheteria, chance de disputar a Recopa em paralelo ao Campeonato Brasileiro, o que ainda permite relacionar atletas do plantel, certo? Pois é, Crespo campeão em 2020 pelo Defensa e Justiça, conhece muito bem o torneio sul-americano. Entenda como será o formato da disputa deste torneio. A Copa Sul-Americana de 2026, oficialmente, Conmebol Sudamérica 2026, será a 25ª edição da Copa Sul-Americana, o torneio secundário de futebol de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. A competição começará em 3 de março, hoje, portanto, está programado para terminar em 21 de novembro de 2026, com a final a ser disputada no estádio Metropolitano Roberto Meledes, em Barranquillas, na Colômbia, certo? Pois é, para esta edição, o formato seguiu o mesmo dos últimos 3 anos. Os participantes serão distribuídos da seguinte forma, né? 2. Na primeira fase, os times de todas as federações, exemplo da Argentina e do Brasil, jogarão contra um time do mesmo país, em chave de jogo único, com campo de casa determinado para o primeiro time do cruzamento sorteado. Os vencedores se classificarão para a fase de grupos, garantindo que pelo menos 2 equipes de cada federação participem desta fase, né? Então tá aí. O São Paulo mira com atenção a Copa Sul-Americana, né, o torneio sul-americano. O São Paulo que venceu o torneio em 2012 e foi vice-campeão em 22. Além do Brasileirão, o Tricolor tem a Copa do Brasil em formato inédito em 2026. Se você pudesse escolher aí, qual você escolheria, né? Deixa aí nos comentários do nosso vídeo de hoje, tá bom? Um abraço, gente, não esquece, chamando sua inscrição, seu like e compartilhamento. Um abraço, tchau, tchau.